Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h04. Repita. 7h04. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, 13 de janeiro de 2021. É o dia do hino nacional brasileiro. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos agora, 22 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Apesar de vários países já estarem aplicando vacinas contra o coronavírus, o mundo não alcançará a imunidade de rebanho em 2021, segundo alertou a Organização Mundial da Saúde, a OMS, isso porque o processo de aplicação de vacinas leva tempo. Até 11 de janeiro, pouco mais de 28 milhões de pessoas foram vacinadas, o que representa apenas cerca de 0,4% da população mundial. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Coronavac tem eficácia global de 50,38% nos testes feitos no Brasil, anuncia Butantan. São José dos Campos vai isentar IPTU e taxa de lixo de quem recebeu o auxílio. Polícia Militar prende indivíduos após roubo de carga em Jacareí. Mega Sena acumulada pode pagar hoje 12 milhões de reais. A Advocacia Geral da União mantém na Justiça datas do Enem. Mulher é atingida por raio em estrada de Guaratinguetá e morre no local. Fórmula 1 adia Grande Prêmio da Austrália e a abertura da temporada será no Bahrein. Com sufoco e derrota, Palmeiras consegue vaga para a final da Libertadores. E agora as manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia, no nosso encontro de hoje vou falar sobre a surpresa e o fiasco da vacina do Dória. Deu meio a meio. Resultado final, 50,38% de eficácia. Polícia Federal atrás dos filhos do ex-ministro de Dilma, Edson Lobão. Encontraram até um helicóptero na garagem. Polícia Federal também atrás de corrupção em licitações na Secretaria de Saúde do Piauí. E a inflação do ano da pandemia, em que mandaram fechar quase tudo, ficou em 4,5%. Um grande feito. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h07. Repita. 7h07. A vacina Coronavac registrou 50,38% de eficácia global nos testes realizados no Brasil, segundo informou o Instituto Butantan ontem. Chamado de eficácia global, o índice aponta a capacidade da vacina de proteger em todos os casos, sejam eles leves, moderados ou graves. O número mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e também pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, é de 50%. Na semana passada, o Instituto já havia anunciado que nos testes feitos no país, o imunizante atingiu 78% de eficácia em casos leves e 100% em casos graves e moderados. Ou seja, a vacina protegeu contra mortes e complicações mais severas da doença. Dimas Covas, diretor do Butantan, afirmou que a vacina tem segurança, tem eficácia e todos os requisitos que justificam o uso emergencial. Moradores de São José dos Campos que não vão mais receber o auxílio emergencial do governo federal neste ano poderão ter a isenção do IPTU e taxa de coleta de lixo de 2021. O projeto de lei foi encaminhado pela Prefeitura de São José dos Campos à Câmara Municipal. Serão isentas as pessoas que comprovadamente receberam auxílio emergencial em 2020, que sejam proprietários de um único imóvel de uso residencial, casas de até 70 metros quadrados e apartamentos de até 60
60 metros quadrados de área construída, classificados no padrão 1 da planta genérica de valores. Pelos cálculos da Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, 23 mil famílias de São José poderão ser beneficiadas com esta medida, totalizando cerca de 7 milhões de reais em isenções de IPTU e taxa de coleta de lixo. Para ter o benefício, o munícipe precisa pedir a isenção até o dia 5 de março deste ano. A solicitação pode ser feita de forma online pelo Prefbook, no site da Prefeitura ou de forma presencial nos postos de atendimento do IPTU. As obras de interligação viária entre as avenidas Malek Assad e Presidente Humberto Alencar Castelo Branco em Jacareí para a construção da terceira ponte sobre o Rio Paraíba do Sul já estão quase 50% concluídas. Ao longo de toda a via, a primeira etapa de movimentação de terra foi concluída, passando para a etapa de corte, preparação, drenagem e pavimentação. A execução da ponte segue conforme previsto em cronograma, tendo já alcançado 100% da execução das fundações, contenção de barrancos e apoios. Para o trecho do viário dos dois lados, tanto da Avenida Castelo Branco como da Avenida Malek Assad, está prevista a conclusão dos serviços de drenagem e infraestrutura de iluminação, para em seguida seguir com a execução de pavimentação, passeios e ciclovias. Hoje é o último dia para quitar a cota única com desconto de 3% ou da primeira parcela do IPVA de 2021 para os veículos com final de placa 5. O calendário de vencimento, de acordo com o final de placa dos veículos, segue até o dia 20, considerando apenas os dias úteis. O contribuinte que deixar de recolher o imposto fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados 60 dias, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor do imposto. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem lentidão aqui em São José dos Campos, no sentido Rio de Janeiro, na pista expressa. A lentidão começa ali no quilômetro 145, reflexo de um acidente que aconteceu agora pela manhã. A lentidão vai, neste momento, até o quilômetro 142. Reflexo desse acidente, a gente também tem lentidão agora no 146, na pista marginal, próximo ali daquele local. No sentido São Paulo, pelo menos neste momento, embora com tráfego intenso ali, já a partir de Guarulhos e também na chegada a São Paulo, a gente não tem pontos de lentidão neste momento. A rodovia Ailton Senna também segue neste momento com trânsito tranquilo. Motorista não enfrenta pontos de lentidão. A mesma situação no corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito fluindo bem, mas tem tempo chuvoso, tem neblina, principalmente ali no trecho de serra, pistas molhadas e a chegada a Ubatuba com chuva nesse momento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, segue também com trânsito fluindo bem. Tem tempo nublado, tem alguns trechos com neblina, alguns pontos ainda com pistas molhadas, principalmente ali na altura do quilômetro 8, em Taubaté, no quilômetro 46, ali na chegada a Campos do Jordão. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito tranquilo, tempo com garoa em pontos isolados no trecho de Planalto e obras a partir do quilômetro 64, finalzinho ali do trecho de Planalto. No trecho de Serra também trânsito livre, embora com tempo nublado, e pare e siga por conta das obras de duplicação das pistas. 7h13. Repita. 7h13. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Use a água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. Um pouco mais da metade da água que utilizamos é gasta no banheiro, em banhos, descargas ou outras utilizações. Adote novos hábitos e economize água. No verão da consciência, não pode faltar máscara nem inteligência para usar a água. Tome banhos curtos. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. 7h16 agora. Repita. 7h16.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem lamentar a perda de empregos que será causada pela decisão da Ford de encerrar a fabricação de automóveis no Brasil. Mas disse que a empresa não fala a verdade que queria subsídios para continuar no país. Lamento 5 mil empregos perdidos, disse Bolsonaro a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. Mas o que a Ford quer? Faltou dizer a verdade. Querem subsídios. Vocês querem que continuem dando 20 bilhões de reais para eles, como fizeram nos últimos anos? Dinheiro de vocês, do imposto de vocês. A decisão da Ford foi anunciada na segunda-feira. A produção será interrompida imediatamente em Camaçari, na Bahia, e Taubaté, em São Paulo. A fabricação de algumas peças será mantida por alguns meses para sustentar os estoques para vendas de reposição. Eu até concordo com ele quando ele fala sobre subsídio, né? Não tem que dar subsídio para ninguém, né? Não dá para o pequeno, tem que dar para o grande, empresa ainda, norte-americana, fala multinacional. Agora vem aqui, quer que faça o quê? Eu lamento a perda dos 5 mil empregos. Como assim, né, gente? Aí não, né? Aí tem que sentar, chamar o ministro da Economia, chamar governadores, chamar empresários e tal, e buscar uma solução, não é lavar as mãos. Agora, concordo com ele que não tem que dar dinheiro para ninguém, ainda mais 20 bilhões de reais, como está sendo feito, segundo ele, aí, pelos outros governos, né? Então não tem sentido isso. Agora, lavar as mãos para a perda de 5 mil empregos, está de brincadeira também, né? Não, né? Policiais militares efetuaram ontem a prisão de 4 indivíduos pelo bairro Rio Comprido, em Jacareí. Isso após eles roubarem um veículo utilitário que fazia o transporte de mercadorias de compras online. O roubo ocorreu no mesmo bairro e as viaturas chegaram no momento em que os indivíduos retiravam a carga do veículo. Houve fuga, mas os homens foram localizados escondidos em residências no bairro. Toda a carga foi recuperada e 2 dos detidos são menores de idade. Agora são 7h18, 7h18, cidades paulistas vão receber 2 milhões de doses da Coronavac por semana. Instituto Butantan poderá enviar 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 por semana aos municípios paulistas. Isso depois que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovar o imunizante Coronavac, desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac. O anúncio foi feito pelo representante do governo de São Paulo, Eduardo Ribeiro, secretário executivo da Secretaria Estadual da Saúde. O imunizante chegará primeiro às 200 cidades mais populosas. Caminhões refrigerados vão distribuir as doses por um trajeto semanal de 70 rotas. Conforme explicou Ribeiro, os destinos serão 25 centros regionais, onde mais de 440 municípios poderão retirar as vacinas. O abastecimento nos postos ficará a cargo das administrações municipais. Os comboios serão acompanhados pela Força Tática, ROCAM, Guarda Montada do Butantan e com apoio de comandos regionais e guardas municipais. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. A Justiça Federal em São Paulo negou o pedido de adiamento das provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2020. Com isso, estão mantidas as datas de realização da prova, marcadas para 17 e 24 de janeiro, versão impressa. De acordo com a decisão, caso uma cidade tenha elevado risco de contágio que justifique medidas severas de restrição de circulação, caberá às autoridades locais impedirem a realização da prova. Se isso acontecer, o INEP responsável pela prova terá que reaplicar o exame. A decisão é da juíza Marisa Cláudia Gonçalves Cúcio, da 12ª Vara Civil Federal de São Paulo. A realização do Enem 2020 colocará 5 milhões de candidatos em circulação. O exame terá 14 mil locais de prova e 205 mil salas em todo o país. O balanço com o número de cidades que terão o Enem só será divulgado após a aplicação, segundo o INEP. Em relação aos estados, São Paulo é o que tem maior número de inscritos, 910 mil. O número de passaportes emitidos em 2020 caiu 65% e ficou abaixo dos 2 milhões pela primeira vez desde 2012. No ano passado foram emitidos 1 milhão de documentos do tipo, ante 2 milhões e 900 mil de 2019. Em um reflexo da pandemia, a quantidade de 2020 caiu a um patamar semelhante ao de 2008, quando a marca foi de 1 milhão e 100 mil. Os dados são da Polícia Federal. No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura.
E nesta quarta-feira a tendência é de maior cobertura de nuvens e pancadas de chuva localizadas a qualquer hora do dia, mas que devem ser mais intensas a partir da tarde. As temperaturas máximas podem cair um pouco. Em São José dos Campos e Jacareí, no entanto, vai continuar quente. A máxima hoje deve ficar em torno dos 32 graus. Neste momento temos 23 graus. 7h22. Repita. 7h22. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h24. Repita. 7h24. A Anvisa informou ontem que está prevista para próximo domingo a reunião de sua diretoria colegiada. A reunião decidirá sobre pedidos de autorização para uso emergencial, temporário e experimental das vacinas do Instituto Butantan e da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, contra a Covid-19. A data é o penúltimo dia do prazo estabelecido pela própria agência como meta para a análise dos pedidos. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem a medida provisória MP que institui o programa Casa Verde e Amarela, nova política habitacional do governo federal, lançada em agosto do ano passado para suceder o programa Minha Casa Minha Vida. A MP tramitou ao longo dos últimos meses no Congresso Nacional e teve sua versão final aprovada em dezembro pelo Senado Federal. O programa regulamenta a concessão de financiamento e subsídio para a compra da casa própria com foco em famílias de áreas urbanas com renda mensal de até R$7 mil. Nas áreas rurais, o foco são famílias com renda anual de até R$84 mil. O ex-governador de Goiás e prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela, do MDB, faleceu aos 71 anos nesta quarta-feira. A informação foi confirmada pelo secretário de comunicação da capital, Bruno Rocha Lima. O político estava internado na unidade de terapia intensiva UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele lutava contra uma infecção pulmonar em decorrência da Covid-19, da qual já havia se recuperado. A nota divulgada pela Secretaria de Comunicação da capital informou que a família está providenciando o traslado do corpo de São Paulo para Goiás e ele deve ser sepultado em Jataí, sua terra natal. O aumento de 4,52% no índice de preços ao consumidor amplo IPCA de 2020, divulgado ontem, leva a uma defasagem acumulada de 113,09% da tabela do imposto de renda em relação à inflação nos últimos 24 anos. O cálculo é do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Sindifisco. Entre 1996 e 2020, período considerado no estudo, a variação do IPCA somou 346,69%, o que supera os reajustes nas faixas de cobrança do imposto de renda, que ficaram em 109,63%, resultando na defasagem de 113,09%. A correção da tabela foi uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro em 2018. Na semana passada, Bolsonaro voltou a afirmar que gostaria de mexer nas faixas de cobranças do tributo, mas que não poderia fazer nada porque o Brasil está quebrado. Em uma iniciativa em prol ao direito da população à imunização contra a Covid-19, a OAB São Paulo, juntamente com cerca de 200 entidades de vários setores da sociedade civil, pleiteia o início imediato da vacinação gratuita e para todos, sem interferências políticas. A manifestação pública é reflexo de decisões do governo federal, como o veto à autorização de gastos especiais que permitiria a vacinação ampla à população. As entidades pedem a derrubada do veto presidencial em todas as instâncias, pois sua manutenção coloca em risco a vida dos cidadãos. A ação faz ainda um apelo para que a vacina não tenha viés político e para que a sociedade se mobilize junto aos governos estaduais e municipais para o início urgente da imunização. O manifesto Vacinação Já acontece amanhã às 5 da tarde no canal do YouTube da OAB. Agora são 7h28, 7h28, caderneta de vacinação poderá se tornar digital. Brasileiros poderão ter carteira digital de vacinação
com o histórico de todas as imunizações recebidas nas redes pública e privada. A criação do documento está prevista no Projeto de Lei 4.998 de 2020, que já foi aprovado no Senado e tramita na Câmara Federal. A carteira digital vai trazer dados sobre os lotes e fabricantes das vacinas, além de informar quais imunizantes ainda precisam ser tomados pelo portador e em que datas. De acordo com a Agência Câmara, o documento no formato digital vai garantir o acesso às anotações sobre as vacinas aplicadas sem o risco de perda dos dados. No entanto, a proposta mantém o direito de todos os brasileiros ao Programa Nacional de Imunizações e às campanhas de vacinação, independentemente de apresentarem a caderneta. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. Morreu ontem em Portugal o empresário Antônio Carlos de Almeida Braga, aos 94 anos. Ele foi um dos principais incentivadores do esporte no Brasil. Também fez história no setor financeiro. Segundo a família, o empresário estava com a saúde frágil e foi para Sintra, em Portugal, no ano passado, depois do início da pandemia. Ele passou mal na manhã de ontem e foi internado em um hospital, onde morreu. Braga foi dono de uma das maiores seguradoras do Brasil, Atlântica Boa Vista, que depois foi transformada em Bradesco Seguros. Ele também foi um importante incentivador do esporte brasileiro, tendo sido amigo de Ayrton Senna, que acompanhou de perto em seus últimos anos de vida, além de Emerson Fittipaldi, Pelé e Gustavo Kuerten. O programa Qualifica São José, de qualificação profissional gratuita, iniciou o ano com cerca de 3.160 vagas para 14 cursos voltados para as necessidades do mercado. Os cursos são contratados pela Prefeitura junto a instituições como SESI, SENAI, SENAC e SEBRAE. Todos os cursos são gratuitos e oferecidos conforme a necessidade do mercado, de acordo com levantamentos do Observatório do Trabalho. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 31 deste mês, conforme o curso pretendido. As forças de segurança dos Estados Unidos aumentaram os esforços para proteger as pessoas na capital do país, Washington, D.C., no dia da posse de Joe Biden, 20 de janeiro. O plano é acionar 15 mil soldados da Guarda Nacional. Foram identificados 16 grupos que pretendem fazer protestos no dia da posse. Tradicionalmente, a cidade fica cheia durante o evento. Por causa da pandemia, no entanto, os governos do Distrito de Colômbia, onde fica a capital, e dos estados vizinhos, Maryland e Virgínia, divulgaram um comunicado no qual pedem para que as pessoas fiquem em casa. Mesmo com essas preocupações, o comitê responsável pela posse de Biden afirma que ele deverá fazer um pronunciamento a céu aberto. O presidente eleito pretende visitar um cemitério nacional com 3 ex-presidentes, Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton, que também são alvos em potencial e, portanto, tornam o trabalho das forças de segurança maior. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem que há risco zero de ser destituído por seu gabinete de governo por meio do processo estabelecido na 25ª Emenda Constitucional. O dispositivo legal prevê a possibilidade de remoção do cargo em caso de incapacidade para comandar o país. Vamos agora aos indicadores econômicos. As ações que poderiam se beneficiar de uma recuperação econômica lideraram ontem a alta em Wall Street, nos Estados Unidos. O Dow Jones Industrial subiu 0,2% e fechou a 31.068 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq também subiu 0,3% e fechou a 13.072 pontos. No Brasil, euro cotado a R$ 6,49, com queda de 2,93%. Já o Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta ontem. O índice subiu 0,60% aos 123.998 pontos. O dólar comercial fechou em queda de 3,29% ante o real, cotado a R$ 5,32 na venda. Hora da boa notícia. Johnson & Johnson apresentou sua vacina de dose única
contra a Covid-19 ao Reino Unido. Ela é produzida na unidade da Bélgica e tem potencial que pode acelerar a velocidade de vacinação na região. Cientistas e fontes do governo do Reino Unido acreditam que a vacina deverá receber autorização de emergência nas próximas semanas. O imunizante usa tecnologia semelhante à da vacina da Universidade de Oxford, com facilidade para transportar e armazenar. Mas o que chama atenção entre tantas vacinas é que a injeção única da Johnson & Johnson seria suficiente para proteger contra a Covid-19. A eficácia da vacina só será divulgada após análise dos órgãos reguladores do Reino Unido, prevista para o início de fevereiro, quando sairá ou não a aprovação. 7h34. Repita. 7h34. A Polícia Federal apreendeu ontem obras de arte, carros de luxo e um helicóptero ao cumprir mandados de busca e apreensão pela fase 79 da Operação Lava Jato, que investiga pagamentos de propina na Transpetro e operações de lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Federal, foram expedidos 3 mandados no Rio de Janeiro, 2 mandados em Brasília, 2 em São Luís do Maranhão, 2 em São Paulo e 1 em Angra dos Reis. Os mandados foram cumpridos nos endereços de Márcio Lobão e Edson Lobão Filho, filhos do ex-ministro Edson Lobão. O pai dos investigados não foi alvo da operação. De acordo com o Ministério Público Federal, as ordens judiciais visaram apreender mais de 100 obras de arte dos investigados. No 4º concurso da Mega Sena do ano, o prêmio principal segue acumulado e pode pagar 12 milhões de reais hoje para quem acertar as 6 dezenas do concurso 2.334. O sorteio será realizado a partir das 8 da noite no espaço Loterias Caixa, localizado no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa e pelo app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android. Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega Sena e aplique todo o valor na poupança, receberá no primeiro mês R$ 13.900. Caso prefira investir no setor náutico, o prêmio será suficiente para adquirir 315 motos aquáticas de R$ 38 mil cada uma. A Justiça de São Paulo suspendeu temporariamente, em caráter liminar, um contrato celebrado no valor de 100 milhões de reais para a realização do Grande Prêmio de Fórmula 1 na capital paulista. Cabe recurso. O contrato é entre a Prefeitura de São Paulo e a empresa MC Brasil Motorsport Holding Limitada. O valor foi pago para que a cidade cedie por 5 anos o Grande Prêmio no Brasil, no Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que não foi intimada, mas prestará todos os esclarecimentos quando for oficialmente comunicada da decisão. Agora 7h36. Repita. 7h36. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h39. Repita. 7h39. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Sufoco, menos posse de bola, um jogador a mais e derrota por 2-0 para o River Plate, mas no agregado 3-2 porque o Palmeiras venceu o time na Argentina. Esse foi o resultado do jogo de ontem à noite no Allianz Parque, que deu a vaga para o Palmeiras para a final da Libertadores. Agora o Palestra espera o outro finalista que sai hoje às 7h15 da noite do confronto entre Santos e Boca Juniors na Vila Belmiro. Mais sofreu o Palmeiras ontem. Eu torci, mas não deu. Torceu contra. Com certeza. A Fórmula 1 adiou ontem o Grande Prêmio da Austrália de março para novembro. O Bahrein vai abrir a temporada e a corrida da China está pendente. É a Covid-19 que está forçando o esporte a reprogramar o calendário de 2021. O circuito italiano de Imola foi adicionado ao cronograma recorde de 23 provas como a segunda corrida, em 18 de abril, depois do Bahrein em 28 de março. O calendário não vai além de 23 corridas.
A reapresentação do elenco do Flamengo na tarde de ontem no Ninho do Urubu se iniciou com um protesto. Alguns manifestantes chegaram a jogar ovos nos vidros dos veículos. Cerca de 70 pessoas, membros de diferentes torcidas organizadas, se reuniram na entrada do centro de treinamento para se manifestar contra o atual momento da equipe. O Flamengo está a 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e caiu para o 4º lugar com 49 pontos. O time deu início à preparação para enfrentar o Goiás na próxima segunda-feira em Goiânia. Rômulo Otero foi o único jogador do elenco do Corinthians que testou positivo para a Covid depois dos exames feitos pelo clube na última segunda-feira. O venezuelano está sintomático, já foi afastado para cumprir isolamento em casa e terá o quadro acompanhado pelos médicos do Timão diariamente. Wagner Mancini não poderá contar com Otero em pelo menos 4 jogos, sendo que um deles é justamente o derby com o Palmeiras. A tendência é de que o meia volte a ser relacionado no duelo contra o Bahia, agendado para 28 de janeiro. Após amargar 2 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, o São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda ontem. Antes de iniciar as atividades em campo, o elenco e a comissão técnica participaram de uma reunião com o coordenador de futebol, Muricy Ramalho, e o diretor executivo, Raí. A conferência foi feita com a intenção de motivar e unir o grupo nesta reta final de Brasileirão, já que com os 2 tropeços recentes diante o RB Bragantino e Santos, a diferença para o vice-líder, que antes era de 7 pontos, caiu para apenas 3. O próximo compromisso da equipe é apenas no domingo, diante do Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, pela 30ª rodada do Brasileirão. O Santos antecipou a concentração do elenco antes da decisão contra o Boca Juniors da Argentina. O jogo acontece hoje às 7h15 da noite na Vila Belmiro pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores da América. Comissão técnica e atletas costumam chegar na manhã do dia da partida como mandante. A decisão do técnico Cuca tem a ver com cuidar da alimentação e descanso, além de ter mais tempo para conversar sobre como enfrentar o Boca. O Santos precisa vencer para avançar no tempo normal a final da competição continental. Novo empate sem gols levaria a eliminatória para os pênaltis. Empate com gols classificaria o Boca Juniors. O Brasil sofreu mais 2 baixas antes de embarcar para o Mundial de Handball masculino no Egito. Thiago Petros e o técnico Marcos Tatá também testaram positivo para a Covid e não poderão viajar com o restante da delegação hoje. Ao todo, o grupo tem 7 infectados com o novo coronavírus. Desde o último dia 28 de dezembro, a seleção brasileira está reunida na cidade portuguesa de Rio Maior, isolada em uma bolha no centro de treinamento que tem parceria com o Comitê Olímpico do Brasil. Os brasileiros embarcariam na última sexta-feira, mas os casos positivos alteraram a programação. Os amistosos contra o Egito, que seria no sábado, e contra o Bahrein, na segunda-feira, foram cancelados. O PSG anunciou o retorno de Neymar para a decisão da Supercopa da França hoje contra o Olympique de Marseille. O brasileiro está recuperado de uma lesão no tornozelo e vai para o jogo que acontecerá na cidade de Lens. Neymar teve cerca de 1 semana de sessões individuais antes de ser reintegrado ao trabalho com o elenco. Ele passou a correr no gramado na última sexta-feira. Daniel Dias se tornou o maior nadador medalhista paralímpico do mundo e agora anunciou que vai dar adeus às piscinas e se aposentar após os Jogos de Tóquio no meio deste ano. Aos 32 anos de idade, Daniel conquistou mais de 90 medalhas ao todo, considerando Parapan, Mundiais de Natação e Jogos Paralímpicos. O atleta diz estar fechando um ciclo, mas espera contribuir de fora para o crescimento do esporte. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão na Avenida Postidônio José de Freitas, no Urbanova, Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos, Rua Dona Genésia B. Tarantino, no Vila Piratininga e também na Avenida General Motors. Todas estas vias, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Tem fumacê programado para hoje, caso não chova. É região sul. Os bairros são Residencial União, Residencial Gaso, Residencial Primavera, Jardim Del Rey, Jardim Portugal, Jardim Madureira e Jardim Estoril. Rádio Jovem Pan. Estradas.
Rodovia Presidente Dutra, aqui na região de São José dos Campos, a situação está um pouco melhor. Nesse momento a gente tem trânsito intenso, mas não há mais pontos de lentidão. A gente tinha lentidão no sentido Rio de Janeiro por conta de um acidente, reflexo de um acidente hoje pela manhã, mas a situação já está normalizada por lá. No entanto, no sentido São Paulo, a gente continua com lentidão ali no quilômetro 209 na pista expressa e também no 223 na pista marginal. Esses dois pontos na altura de Guarulhos, no sentido São Paulo, por causa do excesso de veículos. E tem lentidão agora também na rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, também na altura de Guarulhos, pista marginal, ali no 221, e também por causa do excesso de veículos nesse momento. A rodovia Ayrton Senna segue com trânsito sem pontos de lentidão, segundo informações da concessionária que administra a rodovia. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, segue também com trânsito fluindo bem. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, tem trânsito fluindo bem, mas tem tempo chuvoso, tem pontos com neblina, principalmente ali na altura de São Luís do Paraitinga, tem pistas molhadas, trecho de serra tem pistas molhadas, e aí, claro, o motorista tem que tomar bastante cuidado, ficar atento aí nessa condição. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, segue também com trânsito fluindo bem e tempo nublado. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trecho de Planalto tem trânsito bom, embora com tempo nublado, mas não chega a atrapalhar a visibilidade. Trecho de Serra também tem trânsito livre, tempo nublado e alguns pontos ali com neblina. O trecho de Serra tem também pare e siga por conta das obras de duplicação. Agora 7h47. Repita. 7h47. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h49. Repita. 7h49. Após ser atingida por um raio, uma mulher de 57 anos morreu em Guaratinguetá. O socorro foi acionado, mas a vítima não resistiu. O caso aconteceu por volta das 11 da noite de domingo, na estrada Presidente Tancredo Neves, no bairro das Pedrinhas. Segundo a Polícia Civil, a vítima trabalhava em um hotel às margens da estrada e havia acabado de sair do trabalho. Outros funcionários que estavam no estabelecimento ouviram um estrondo e saíram para ver o que tinha acontecido. Eles encontraram a mulher caída próxima a uma árvore e acionaram o SAMU. A vítima foi encontrada sem vida e com as roupas queimadas. Vamos agora às reclamações, Eloy, pelo nosso WhatsApp, que é o 99707-7791. Vamos lá, Clemente, a gente tem a reclamação aqui do Alexandro, é nosso ouvinte de Jacareí. É um problema novo, tem só 5 anos que ele tem um problema do lado da casa dele, fica na rua João de Almeida Caldas, no Cidade Jardim. O Alexandre estava contando pra gente que são 5 terrenos do mesmo dono e o mato tá alto. Ele disse que no ano passado acabou pegando fogo nesses terrenos, chegou até a garagem da casa dele. Os bombeiros foram acionados devido à situação, que era grave. Naquela época, a esposa dele fez até um boletim de ocorrência, mas até agora nada. E a prefeitura diz, abre aspas, o proprietário já foi notificado várias vezes e temos que esperar os trâmites da lei, fecha aspas. O Alexandre, inclusive, mandou um monte de fotos pra gente. Eu vi as fotos. Da época do ano passado, quando aconteceu o incêndio. Aliás, não só a casa do Alexandre, tem várias casas em todo o entorno desses terrenos. Ele mandou fotos também mostrando a altura que está o mato agora, nesse momento. 5 anos! O que acontece é o seguinte, muita coisa, viu, Sim, Clemente? mas eu até, sem querer defender ninguém aqui, a prefeitura ela notifica, dependendo da situação, ela já multa direto, ou então notifica uma vez e em seguida multa. Então eu acredito que esse proprietário já tenha sido multado. Ele vai lá, responde à prefeitura, acerta o problema e a coisa continua. O que é? São aquelas pessoas que compram terrenos para investimento. Te deixa lá 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, vai ficando lá, entendeu? E aí a coisa pega. Então, realmente, encaminhar para a prefeitura, Giovana, nessa reclamação, para que as providências sejam tomadas dentro da lei, lógico, né? Tem Sim, com relação a isso, Clemente, inquestionável. Acho que tem que seguir todo o trâmite. Agora,
você tem que concordar com a gente que 5 anos, já com o incêndio que aconteceu lá, com as outras casas, quer dizer, é aquela velha máxima, né? Espera acontecer uma tragédia e aí sai todo mundo correndo atrás. Não, porque agora vamos fazer, porque agora vai acontecer. Por que não previne? Já teve a situação o ano passado, o mato está alto de novo, quer dizer, a situação está acontecendo novamente. É difícil isso, viu? Mas se analisar também 5 anos sem cortar o mato estava mais alto do que Jacareí, né? Não, mas o ano passado pegou fogo, Clemente, aí ficou baixo. Posso aproveitar? Já está alto de novo. Né? Vamos debater aqui o problema do mato. Não, na verdade, assim, aproveitando, falando em prevenir, Clemente, uma coisa que eu tenho visto, você deve ver, né, quando você vem de observar, quando você vem de Jacareí. Eu estive em Jacareí essa semana. Às vezes Branca também, viu? E eu queria falar dos carros abandonados em frente à Polícia Rodoviária Federal em São José dos Campos. Verdade. Clemente, na Via Dutra. Aquele negócio tá feio demais. É feio muito perigoso perigoso, também, né? porque agora nessa época de chuva... Imagina com essa chuva toda que eu fico pensando? Deve acumular água ali dentro daqueles carros. Água, pernilongo, gente, sujeito a pegar fogo também, que não são dá carros pra ficar daquele jeito. Alguma situação precisa, alguma ação precisa ser feita pra tirar aqueles carros dali, levar pra algum pátio, alguma coisa. Tá muito feio. Além de perigoso, né, Giovana? Exato. Agora, vou falar com o prefeito de Santana, tá? Agora a gente tem um agradecimento aqui, tá? Brincadeira, lógico, né? O Marcos, que é nosso ouvinte de São José dos Campos, ele agradece aqui, a gente colocou no ar ontem falando sobre a fumaça da Revap, né? E o Marcos agradeceu e disse que a CETESB respondeu o e-mail que ele havia mandado informando que a reclamação foi registrada e foi encaminhada para providências da área técnica. A gente agradece também aí o pessoal da CETESB pela atenção, mas... Eu sempre tenho que colocar um mas, né? É uma vírgula. A gente espera que não fique só no texto bonito, né? De registrado e encaminhado. A gente conta com atitudes e com respostas também, né? Quando essa reclamação for investigada, seja qual for o resultado da investigação, a gente gostaria que fôssemos informados também para poder divulgar aqui o final dessa história, né? E claro que o meio ambiente agradece. Sem dúvida. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação ou se você tem alguma reclamação, manda aqui para o nosso WhatsApp, é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h55. Repita. 7h55. Brasília chamando, está na hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Polícia Federal agindo, fazendo busca e apreensão nas casas, nos bens de 2 filhos do ex-ministro de Dilma, ex-ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, que eu conheci quando era jornalista em Brasília, jornalista do Correio Brasilense. Depois se tornou deputado estadual, deputado federal, foi governador do Maranhão, senador e ministro das Minas e Energia, que aqui estava subordinada à Petrobras. E a Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras, é que teria sido o alvo dessa propina, desses desvios que a Polícia Federal está investigando na Operação Vernissage. Por que vernissage? Porque parece uma exposição de arte, que eles estariam usando obras de arte para lavagem de dinheiro, do dinheiro da propina, que segundo a Polícia Federal seriam apenas 12 milhões, eu até acho que isso deve ser mais, né? Porque helicóptero foi encontrado na garagem. Helicóptero, carros de luxo, 100 obras de arte, do Edinho Lobão, que era suplente do pai, quando o pai virou ministro ele virou senador, e do Márcio Lobão. A Polícia Federal certamente está investigando se eles estão sendo usados, se participaram, qual é a participação do pai, essas coisas. Foram feitas buscas e apreensões em Brasília, em São Luís, em Angra, no Rio e São Paulo. E no Piauí, Secretaria de Saúde também alvo de uma operação Campanile da Polícia Federal, de dinheiro da pandemia, né? Exatamente lá no Piauí, onde o governador está liderando um consórcio que estava preocupado com o atraso das vacinas, etc., né? De hospitais de campanha, de compra de material hospitalar, etc., envolvendo 3 fornecedores. Quando pegam recurso da pandemia, eu fico pensando, isso é crime hediondo, né? Porque estão se aproveitando
do medo da população, da doença, das mortes, é uma coisa terrível, né? Agora mesmo, por exemplo, o governador Dória, né, faz uma operação de marketing dizendo que é um dia histórico, está aqui o resultado da Coronavac, com resultados de 75%, 78%. Agora a gente descobre, o Instituto Butantan tem um nome a zelar, que o resultado foi 50,38%. Ou seja, está meio a meio. Funciona e não funciona, estão em valores iguais, né? Aplicaram vacina em 4.653 voluntários, deu 85 infectados. Em 4.599 aplicaram placebo, deu 167 infectados, apenas o dobro. Então a pessoa se pergunta, será que vale? Né? Acima de 50% dá para aceitar como urgência emergencial, né? Porque normalmente uma vacina só é aceita quando tem no mínimo 75% de eficácia. O Dr. Jorge Calil, que já foi diretor do Butantan, hoje é diretor de imunização da parte imunológica do INCOR, né, numa entrevista à CNN, disse que precisa saber dos dados também sobre quantos idosos eram voluntários no teste, porque isso é essencial. Vão aplicar primeiro em idosos. Será que em idosos funciona? Né? Precisa da idade, precisa do peso, né? Obesos é uma coisa, a pessoa de peso normal é outra, sexo, etnia, precisa desses dados para avaliar a eficácia de uma vacina, né? Esse é um ponto muito importante. Por fim, eu queria registrar, o IBGE mostrou que a inflação ficou no ano de 2020 em 4,5%. Né? Eu que sou de uma geração que já viu uma inflação de 5.000% ao ano, 84% ao mês, eu acho isso extraordinário. E mais extraordinário ainda, a meta era 4%, a meta foi praticamente cumprida em ano de pandemia, em ano em que se fechou emprego, se fechou empresa, se fechou indústria, mandou todo mundo ficar em casa para quebrar o país e ainda assim a inflação resistiu, né? Tanto que o presidente do banco, que é o protetor da moeda, o controlador da moeda, o controlador do valor da moeda, porque a inflação é a desvalorização da moeda, o presidente do banco, o Campos Neto, foi eleito o presidente de Banco Central do ano, né, pela revista inglesa The Banker, que é filiada ao Financial Times, né? Foi um reconhecimento, e realmente foi um feito, né, manter a inflação em 4,52% no ano de 2020. Estão prevendo para o ano que vem, mas isso é bola de cristal, eu não acredito muito nessas previsões, em 3,31%, não sei por que botam 1%, que é para se tornar mais convincente, né? Seria muito mais natural dizer, olha, a gente, no ano que vem, a nossa meta é mais ou menos 3%, né? Seria melhor. Bom, por hoje é isso. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.